Então, como a pastora estava dizendo, para nós é uma alegria poder estar junto com vocês. Eu fiquei muito feliz do encontro que nós tivemos com homens, e agora nós tivemos a das mulheres, das esposas, das jovens. Foi muito gratificante. Eu até ganhei um presente ontem, de um manto. Então estou muito agradecido de poder usar. O sacerdote usava, quando ele entrava na presença de Deus, no Santo do Santo, ele usava o manto, porque era o manto sacerdotal. E nós sabemos que esse manto, ele representa na vida de um sacerdote a responsabilidade com a palavra. A minha responsabilidade em trazer para a igreja uma palavra que venha falar com você, uma palavra que venha ministrar o seu coração, uma palavra que o Espírito Santo vai confortá-lo e vai transformar a sua vida. Porque a palavra de Deus, ela transforma a nossa vida. A palavra de Deus, ela tem que entrar em nosso coração, fazer morada. E diz lá em Salmos: guarda o teu coração para não pecar contra ti. E eu realmente quero falar um assunto bem interessante. Enquanto que a pastora orava por aqueles que dizimam, por aqueles que estão orando a Deus para dizimar. E um dos atos de dizimar é que nós devolvemos a Deus aquilo que é de Deus. Quando nós não temos o princípio de dizimar, nós estamos naturalmente ficando com aquilo que não era nosso, que é de Deus. E o princípio da honra que eu quero falar nessa noite também demanda esta área, de nós honrarmos a Deus com os nossos dízimos e as nossas ofertas. E tão interessante que hoje nós estamos vivendo no século 21, e como nós vimos tantas dificuldades em honrar. Saiba que honrar está acima da obediência, honrar está acima do amor, honrar está acima de querer bem, porque honrar é o princípio de você dar a alguém a estima, o prazer de ser a pessoa a qual ela é uma pessoa elogiável. E realmente isso nós estamos vendo nesses dias como é difícil, porque as pessoas só honram muitas vezes porque recebem alguma coisa. A palavra de Deus diz que Deus honra a quem honra. Então eu quero falar de honra ao Senhor nessa noite, porque a princípio as nossas honras que nós nos honramos, muitas vezes nós até podemos querer nos honrar, mas será que nós honramos a Deus? Porque a honra ao Senhor está acima de todas as dificuldades e limitações nossas, porque nós sabemos que Deus é santo, e a santidade dele fez com que nós estejamos aqui, que nós vivemos e que nós podemos aceitá-lo como o único e suficiente Salvador da nossa vida. Isaías teve esse entendimento. Isaías viu a face de Deus e viu o gosto, o amor de Deus. Por isso, eu quero que você abra lá em Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15, versos 8 e 9. Mateus capítulo 15, 8 e 9. E nós vamos ver aqui uma narrativa de Jesus ministrando, aonde havia fariseus, havia doutores da lei, religiosos, escribas, que eram responsáveis em levar a palavra de Deus, responsáveis em levar pessoas a obedecer a Deus, a honrar a Deus. E nós vamos ver lá no verso 8 diz a narrativa. Este povo, essa narrativa é lá de Isaías, a qual
Mateus está trazendo o que havia dito já por Isaías. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Olha, quanto é interessante que quando nós vimos que o Senhor, Ele ensina aos anciões, ao povo daquela época, que ensinava, dava direção, que ensinava o povo a andar no caminho, um povo que era ensinado por aqueles religiosos que honrasse a Deus. E o princípio da honra deve de começar em Deus. Nós nos honramos porque nós entendemos que a honra vem de Deus. A Bíblia diz, que é mandamento, o primeiro mandamento: honrai pai e mãe, para que te aumente dias de vida. Mas nós sabemos que hoje há pais e mães que não merecem a honra, não é verdade? Pais e mães que não merecem. Mas a Bíblia manda você honrar, porque a honra não está naquilo que geralmente se faz, mas a nossa honra é naquilo que eles fizeram, e por conta disso nós estamos aqui. Honrar a pai e mãe está acima da obediência, acima do que eles fazem, mas foi eles que nos trouxeram a essa vida. Honrar o pai e a mãe é honrar acima daquilo que eles são para nós, mas honrar porque foi através deles que nós ganhamos a vida. Foi através deles que nós estamos aqui. Pode muitos não merecer a honra, mas eu honro, ou a pessoa deve de honrá-la, porque através dela você ganhou vida, e vida com abundância. Honrar aos nossos líderes, honrar muitas vezes líderes que muitas vezes a gente olha e não merecem, mas honramos a eles porque eles respondem diante de Deus por nós. Honrar aos nossos chefes, nossos encarregados, nossos supervisores, porque a Bíblia diz que toda a autoridade foi dada por Deus. Então nós começamos a ver que a honra é algo muito essência. A honra é algo sobrenatural de Deus para as nossas vidas, e nós precisamos aprender a honrar pessoas, honrar pai e mãe de verdade, honrar irmão, honrar irmã, honrar amigos. A nossa vida não é simplesmente uma vida de obediência, mas uma vida de honrar, porque a honra a quem honra. Muitas vezes nós queremos ser honrados, mas nós honramos? Ou a gente só obedece por interesses, por condições? Mas quando você honra, Deus te honra. Aleluia, glórias a Deus. O Senhor Jesus confronta os fariseus, os anciões religiosos que viviam a honrar, mas o Senhor confronta o que realmente era honra. O que realmente é honra? E o Espírito Santo ministra o meu coração que há princípios para honrar a Jesus. Você honra a Deus? Será que nós honramos ao Senhor? E existem 3 princípios básicos que eu estava separando, meditando, estudando a Bíblia. 3 princípios que nós precisamos honrar a Deus. Em primeiro lugar, honrar ao Senhor com as nossas vidas. Você já pensou honrar a Deus? Senhor, eu vou te honrar simplesmente porque tu me deu vida, e vida com abundância. Honrar a Deus por estar vivo. Honrar a Deus para ser a pessoa que você é. Honrar a Deus pelo Espírito Santo ter feito uma obra tremenda e maravilhosa na sua vida. Aleluia. Honrar a Deus por você ser essa pessoa, pessoa do bem, pessoa a qual Deus te deu condições de ser mãe, de ser pai, de ter uma família, de ter filhos. Honrar a Deus porque Deus te honrou em te dar um trabalho,
em te trazer até hoje, até a idade que você tem. Isso é uma honra. Muitas vezes nós não pensamos nisso, mas honrar a Deus pela minha vida, honra a Deus pela sua vida, honra a Deus todos os dias pela sua vida, por estar vivo. Quantas pessoas queriam estar vivas hoje e não chegaram até hoje? Quantas pessoas queriam? Muitas vezes a gente vê pessoas que têm ciúme, inveja da gente, pessoas que queriam ter o que eu tenho, o que você tem, pessoas enganadas, frustradas. Por que nós não temos isso? Porque nós entendemos que é Deus que tem nos dado tudo. O pouco, o bastante tem sido Deus que tem te dado. Honrar a Deus pelo pouco, honrar a Deus pelo bastante, honrar a Deus pelas dificuldades, honrar a Deus pelas lutas, honrar a Deus pelo dia bom, pelo dia mau. Será que nós damos graças a Deus e honramos? Senhor, obrigado por esse domingo, Deus. Obrigado por essa chuva, Deus. Obrigado pelo calor, Senhor. Obrigado por aquele irmão. Obrigado por aquela pessoa ser daquele jeito. Dar graças a Deus a tudo. Senhor, obrigado pela vida dela. Obrigado pela vida da minha esposa. Obrigado pela vida do esposo. Obrigado pela vida do filho, da filha. Entende? Nós precisamos aprender a honrar as pessoas como elas são, e honrar a Deus pela sua vida. Honrar a Deus pela sua vida, honrar ao Senhor pela sua felicidade. Quantos aqui são felizes? Você é feliz? Dá um sorriso legal de felicidade. Você é feliz? Você é feliz mesmo? Quem é feliz? Somos felizes. Até que parece que muitas vezes você se levanta de manhã com o pé esquerdo, mas você é feliz. Até pelos abrolhos que lhe aparecem durante o dia, pelas lutas, mas você é feliz. E dar a Deus honra por ser feliz, por ter a condição de ser feliz. Honrar ao Senhor pela tua família. Você dá honra a Deus pela tua casa, pela tua família, por aquele marido que toma banho e larga a toalha molhada em cima da cama. Você dá graças a Deus, honra a Ele por isso. Aquele marido que entra na porta de casa e só joga os sapatos assim para um lado, outro para o outro. Ó, mulher, me dá a minha toalha aí. Graças a Deus, que a honra mudou a vida desses camaradas. Aleluia. Dar honras a Deus pela sua família, dar honras a Deus pelo seu trabalho. Nem mesmo que chega no final do mês, quando você recebe o seu olerite, você chore um pouco, mas dê honras a Deus. Dê honras a Deus. Graças a Deus eu tenho o trabalho. Nós precisamos aprender a honrar a Deus pelas poucas coisas que nós temos. Sabe, quando nós começamos a aprender a honrar a Deus, você tem uma vida feliz, até pelo pouco. A Bíblia diz: ser fiel no pouco, porque no muito eu te colocarei. Aleluia. Honrar a Deus. Talvez muito pouco se fala de honra, mas quando nós damos graças a tudo isso, nós estamos honrando a Deus. Honrar a Deus por tudo que Ele tem nos dado. Honrar a Deus com a nossa santidade. Ser santo. Sabe quanto é difícil hoje, mas nós precisamos aprender a dar a Deus a honra, a santidade. Como você era e quem é você hoje, quem nós éramos e quem o Senhor transformou. Isso merece honra ou não merece? Merece honra. Aos esposos,
As esposas, nós precisamos dar honra. Senhor, obrigado. Obrigado por essa esposa. Obrigado por esse esposo. Obrigado por esse filho. Obrigado por essa filha, Deus. Precisamos honrar a Deus, porque Ele tem nos dado motivos de alegrias, motivos de felicidade. E se não é assim, Deus é um Deus de milagre. Ele vai fazer, em nome de Jesus. Segundo lugar, segundo princípio para honrar a Deus: honrar ao Senhor Jesus com os teus dons. Quais são os dons que Deus tem te dado? Os dons físicos. Quantos privilégios que nós temos. Quanta coisa você sabe fazer. Quantas coisas as tuas mãos são abençoadas para fazer fisicamente. Nós somos muito daquele que colocar na nossa mão nós fazemos. Agora, honrar a Deus com os dons que Deus tem nos dado. Muitas vezes nós temos dons que estão enterrados, dons que estão lá às 7 chaves, dons que estão até mortos. Honrar a Deus pelos dons que Ele te deu. E como é que você honra a Deus pelos teus dons? Quando tu traz que Deus te deu: Senhor, eu quero usar. Eu quero usar os dons que tu me deste, Deus. E eu vou fazer o possível para honrar ao Senhor com os dons que tu me destes. Honrar os dons ao Senhor. Honrar ao Senhor, meu Deus, tudo que Ele tem nos dado para fazer. Quantos dons que a gente nem sabe, nem imagina, mas nós temos vontade e muitas vezes nós não deixamos aflorar. Uma igreja abençoada, uma igreja tão abençoada que nós conhecemos, a igreja de Corinto. Uma igreja cheia de dons, uma igreja próspera, uma igreja rica. E eu creio que a igreja daqui de Canoas, da Olaria, é uma igreja próspera, cheia de dons. Cheia de dons da intercessão, da pregação, dos louvores, para cantar, para fazer este lugar, a glória de Deus descer neste lugar. Precisamos honrar a Deus com os dons do Senhor que Ele tem nos dado. Muitas vezes nós temos recebido tantos dons, mas nós usamos tão poucos. O dom de curar. Quanta coisa as pessoas, muitas vezes, talvez você já passou por isso. Pessoas olham para você e dizem: você tem algo de diferente. Você é uma pessoa diferente. Gosto de ouvir você falar, gosto de estar perto de ti. Isso são dons que Deus te deu. Faça uso desses dons e verás a glória de Deus. Sabe por que não acontece mais milagres? Porque nós não usamos, não honramos a Deus com aquilo que Ele nos deu. A capacitação, Ele tem nos capacitado. Você quer ser usado por Deus? Você quer honrar a Deus com seus dons? Essa noite vai começar algo novo na tua vida. Essa noite algo novo vai acontecer na tua vida. E a partir dessa noite eu quero junto com você honrarmos a Deus com os dons que Ele tem colocado na tua vida. E um dos dons que Ele tem nos dado é de honrar a Deus. Honrar a Deus com o nosso dízimo, honrar a Deus com os nossos serviços, honrar a Deus com as nossas orações, honrar a Deus em estudar a palavra, honrar a Deus em orar pelas outras pessoas, honrar a Deus visitando os doentes, honrar a Deus clamando pelas vidas, honrar a Deus jejuando por vidas. Quanto nós precisamos, quantas coisas nós podemos honrar a Deus, são honras. Está muito acima de obediência, muito acima do que você pode fazer. Talvez a gente pense: é tão dificultoso fazer. Não, quando você dobra o joelho e ora por uma pessoa, clama por uma família, você está honrando a Deus.
Aleluia. Honrar ao Senhor, honrar a Deus com o coração, honrar a Deus, teu desejo: Senhor, eu quero te servir com o melhor da minha vida, eu quero honrar ao Senhor com o meu melhor. Você tem o melhor para Deus? Honre a Deus com o teu melhor, honra a Deus com os teus lábios, honra a Deus com as tuas mãos, honra a Deus com o teu corpo, honra a Deus com os teus passos, honra a Deus olhando para as pessoas, sorrindo para as pessoas. Nós podemos honrar a Deus. Terceiro lugar, honrar ao Senhor pela obra da cruz. Sabe, nós precisamos honrar a Deus a obra da cruz, porque foi lá que tudo começou na nossa vida. Foi na cruz aonde o Senhor levou os nossos pecados, e por isso vale a pena honrar Ele, honrar ao Senhor com tudo que Ele fez, honrar ao Senhor não só de lábios, mas de atitudes. Sabe, muitas vezes, que nem acontecia com os fariseus, eles honravam a Deus com os lábios, mas o seu coração estava longe. Honrar a Deus com atitudes. E quando nós honramos com atitudes, parece algo tão simples, mas é do teu coração, e isso toca vidas. Honrar ao Senhor de coração limpo. Quando nós honramos a obra da cruz, nós honramos com o nosso coração limpo. Honra a Deus, honra a Deus de coração limpo, honra a Deus com alegria, de coração limpo, sem mágoa, sem ressentimentos. Honrar a Deus sem ressentimentos. Hoje nós vivemos um período, um tempo tão difícil. Nós vivemos num tempo onde as pessoas se ferem, se machucam. São palavras que machucam, palavras que ofendem. E é necessário que nós tenhamos a maturidade o suficiente para honrar pessoas que muitas vezes não merecem. Mas quando você honra, talvez uma pessoa que a gente pensa não merece, você está honrando a Deus. Já aconteceu conosco muitas vezes. Honrar pessoas